questão é o seguinte: determine o seno de 75, o cosseno de 105 e o secante de 105. Para resolver essa questão, nós precisamos ter conhecimento das fórmulas de adição e subtração de dois arcos, certo? No primeiro caso, seno de 75, nós podemos admitir que é a mesma coisa que o seno de 30 mais o seno de 45, como tem aqui na figura. Porque 30 mais 45 a gente sabe que é 75. Então, aqui é a soma, o seno da soma de dois arcos. Como é que a gente faz o seno da soma de dois arcos? Muito simples. É só a gente lembrar que o seno de A mais B é a mesma coisa que o seno de A vezes o cosseno de B mais o seno de B vezes o cosseno de A, ok? Onde A eu posso chamar de 30 o primeiro e B o segundo, que é 45. Então, onde tem A, eu vou substituir por 30. E onde tem B, eu vou substituir por 45. Então, vamos lá, fica assim: seno de 30 vezes o cosseno de 45 mais o seno de 45 vezes o cosseno de 30, ok? Certo, muito bem. E o que a gente pode fazer mais aí? A gente sabe que o seno de 30 é 1/2, certo? A gente sabe que o seno de 30 é 1/2 e que o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Mais, né? Repete. E o seno de 45, quanto é? O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E quanto é o cosseno de 30? O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, fazendo a multiplicação, 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Então, a gente vai colocar aqui raiz de 2. Quanto é 2 vezes 2? 4. Então, a gente coloca 4 aqui. 4. Mais, quanto é raiz de 2 vezes raiz de 3? Raiz de 6. Então, a gente coloca raiz de 6. Sobre, quanto é 2 vezes 2? 4. Então, aqui nós temos exatamente que a resposta encontrada, ou seja, a solução de seno de 105 é raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4, certo? Muito bem. A próxima leitura é sobre a pergunta cosseno de 105. Então, vamos lá, trabalhar com a mesma ideia. Nós temos cosseno de 105, eu posso dizer que é a mesma coisa que o cosseno de 45 mais 60, ok? Mais 60. Então, eu posso dizer que é a mesma coisa que o cosseno de 45, colocando bem direitinho, mais 60. Muito bem. Então, é o cosseno da soma de dois arcos. Quanto é o cosseno da soma de dois arcos? Se a gente for lembrar, a gente vai lembrar que o cosseno de A mais B é igual ao cosseno de A vezes o cosseno de B menos, né? Menos, a gente lembra do menos, sinal contrário, menos
seno de A vezes seno de B. Ok? Então, aqui, quem é o A? 45. Quem é o B? 60. Então, eu já posso substituir aqui. Então, veja, cosseno de A é o cosseno de 45. Quanto é o cosseno de B? É o cosseno de 60. Então, vamos lá. Eu posso colocar cosseno. Onde tem o A, eu vou colocar 45. E onde tem o B, eu vou colocar 60. Onde é que tem o B? O B é aqui, ó. Certo? Onde tem o B aqui e onde tem o A aqui. Ok? Então, vamos. Cosseno de A. Então, é cosseno de 45. Cosseno de 45. Vezes cosseno de B. Então, é cosseno de 60. Seguindo aqui, ó. O A, 45 e o B, 60. Depois, o seno de A vezes o seno de B. Quem é o menos, né? Menos o seno de A é o seno de 45. Então, seno de 45 vezes o seno de B, seno de 60. Muito bem. Então, aqui nós temos só o cálculo e nós temos as respostas. Por quê? Porque são conhecidos esses arcos. Quanto é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Quanto é o cosseno de 60? 1/2. Menos. Quanto é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. E quanto é o seno de 60? O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, veja, eu peguei o cosseno vezes o cosseno menos o seno vezes o seno. A e B, ok? E aqui eu vou multiplicar numerador com denominador, numerador com denominador. Aqui vai dar raiz de 2 sobre 4, então eu coloco aqui raiz de 2 sobre 4, menos, né? Repito aqui o menos, raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6. Raiz de 6 e 2 vezes 2 dá 4. Então, aqui a resposta é raiz de 2 menos raiz de 6 sobre 4. Por quê? Porque aqui é o mesmo denominador, eu boto aqui, né? Vocês sabem disso, né? Raiz de 2 menos raiz de 6 sobre 4. Então, isso aqui é o cosseno de 105. Ó, cosseno de 105 dá isso aqui. Tá. Agora, partindo para a última resolução. Ele quer o quê? Secante de 105. Olha aqui, na seta acima. Secante de 105. Então, vamos entender o que é secante. Secante, certo? Secante é a mesma coisa de um ângulo. Secante de x é a mesma coisa que 1 sobre o cosseno de x. Ok? Então, eu sabendo o cosseno do arco, certo? O cosseno do ângulo, eu sei a secante. Então, vamos trabalhar com o cosseno. Ele quer o cosseno de 105, que é a mesma coisa que o cosseno de 40 mais, ou de 40 não, de 45 mais 60. Sei? Então, é cosseno de 45 mais 60. Então, o cosseno da soma que a gente viu, ele é 1/2
cosseno A, cosseno B, seno A, seno B. Então, vamos lá. Cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B, ok? Então, quem é o A? 45 e o B? 60. Entendido, ó? Cosseno de A vezes o cosseno de B menos o seno de A vezes o seno de B. Ok, quanto é o cosseno de 45? Coloca aqui. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Quanto é o cosseno de 60? Meio. Quanto é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Quanto é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Então, o que nós temos aqui? Vamos multiplicar esse com esse. Raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. 2 vezes 2 dá 4. Então, multiplica em cima o numerador, multiplica embaixo o denominador. Raiz de 2 sobre 4. Raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6. Então, fica menos raiz de 6. 2 vezes 2 dá 4. Então, fica raiz de 2 menos raiz de 6 sobre 4. Só que isso aqui é o cosseno de 105. Só que eu quero é a secante. Então, a secante de 105 é 1 sobre esse valor. Raiz de 2 menos raiz de 6 sobre 4. Então, amiguinhos, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular esse valor aqui. Então, a gente repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. O que a gente tem aqui, amiguinhos? Aí, o que a gente tem? A gente tem raízes no denominador. O que a gente precisa? Racionalizar. Então, esse 1 aqui desaparece, porque 4 vezes 1 é 4 mesmo. Então, deixa eu apagar ele aqui para não atrapalhar. Então, fica, racionalizando, fica raiz de 2 mais 6, raiz de 6 sobre raiz de 2 mais raiz de 6. Vou racionalizar assim, multiplicando numerador com numerador e denominador com denominador. Então, vamos lá. Aqui vai ficar 4 raiz de 2 mais 6, né? Por quê? Porque vai ficar a mesma coisa. Vai ficar 4 raiz de 2 mais raiz de 6. Só que eu vou calcular, amiguinho, separadamente essa parte aqui. Então, eu vou multiplicar, ó, raiz de 2 menos raiz de 6 vezes raiz de 2 mais raiz de 6. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Raiz de 4. Raiz de 2 vezes raiz de 6. Raiz de 12. Certo? Raiz de 12. Aí agora, menos raiz de 6 vezes raiz de 2. Dá menos raiz de 12. E menos raiz de 6 mais raiz de 6 dá menos raiz de 36. Menos a raiz de 36. A gente sabe que é 6. Então, vamos lá. Continuando. Aqui eu posso cancelar? Posso. Raiz de 2 com menos raiz de 12. Ou raiz de 12 menos raiz de 12. Positivo com negativo. Cancelou, ok? Então, ficou assim, ó. Raiz de 4
menos a raiz de 36. Que a gente sabe que raiz de 4 é 2 e a raiz de 36 é 6. Então, 2 menos 6 dá menos 4. Então, aquela coisa lá todinha, aquela coisa embaixo, né? Essa parte aqui embaixo vai dar menos 4. Aí eu substituo aqui, cara, ó. Coloco menos 4 aqui. Porque da resolução que eu tinha antes, era isso aqui sobre isso aqui, esse cálculo todinho aqui embaixo, que foi menos 4. Então, tá aqui ele, menos 4. Então, o que eu vou fazer? Vou cancelar quem precisa ser cancelado. Ficou menos 1. Olha só, ficou menos na frente do parêntese. O que vai acontecer? Ele vai mudar o sinal dos elementos. Vai ficar menos raiz de 2, menos raiz de 6. Ok, coleguinha? Então, essa é a resposta da secante de 105 graus. Fechou? Um abraço, um beijo. Tchau!